Olá, gente. Esse é o nosso exercício 5 de aprendizagem do capítulo B2 de calorimetria. Então, vamos lá, resolvendo questão 5. PUC Minas. Ainda nos dias atuais, povos que vivem no deserto usam roupas de lã branca como parte de seu vestuário para se protegerem do intenso calor, já que a temperatura do ambiente pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia. Para nós brasileiros, que utilizamos a lã principalmente no inverno, a atitude dos povos do deserto pode parecer estranha ou equivocada. Contudo, ela pode ser explicada pelo fato de que. Então, a discussão está em cima vamos marcar aqui, do fato das pessoas no deserto usarem roupas de lã branca, ok? E isso em ambientes que podem chegar a uma temperatura de 50 graus Celsius. Para resolver essa questão, a gente tem que entender a situação, imaginar-se no cenário. Então, imagine que você está no deserto a uma temperatura de 50 graus Celsius. A temperatura do seu corpo é de 36, em torno de 36,5, 37 graus Celsius. Ou seja, a temperatura do seu corpo é menor do que a temperatura do ambiente. Quando existe uma diferente temperatura entre dois corpos, vai haver uma força termomotriz que vai forçar com que haja um fluxo de energia térmica, né? Fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, quando a pessoa se encontra no deserto, o fluxo de calor é do ambiente para o indivíduo. Então, para ele se preservar num ambiente desse, uma pessoa que anda no deserto, para se preservar dentro desse ambiente, ele tem que dificultar com que esse calor vá para o seu corpo. Para isso, ele tem que cobrir o seu corpo com um material isolante. A gente muitas vezes acha que uma blusa de lã está nos esquentando. Na verdade, o que nos esquenta é o nosso próprio corpo. Nosso corpo é uma máquina térmica, onde ela queima combustível no processo de respiração celular e 20% apenas é responsável pela produção de ATP. Os outros 80% da energia liberada na respiração celular é para aquecer o nosso corpo na liberação de calor. Então, quem aquece o nosso corpo é o nosso próprio corpo. O que as blusas de frio fazem com a gente é dificultar que o calor do nosso corpo vá para o meio ambiente. Então, da mesma forma que ela dificulta o calor sair do nosso corpo e ir para o ambiente, se a temperatura do ambiente estiver maior que a do corpo, ela dificultará o fluxo do calor do ambiente para o nosso corpo. E por isso que nestes ambientes com temperaturas tão altas, é interessante utilizar roupas ao longo de todo o corpo, né, de lã, para ter uma camada de isolante, dificultando a troca de calor entre os corpos. Ok? Então, a resposta é girar em torno dessa discussão. Então, olhando as alternativas, vamos lá. A alternativa A, ela fala o seguinte: a lã é um excelente isolante térmico. Quem que são os isolantes térmicos? São os corpos que não têm cargas livres. Como a lã é um material de origem orgânica, que as ligações intermoleculares, as ligações entre os átomos são de natureza covalente, há um compartilhamento de elétrons, então não tem cargas disponíveis, livres, para que haja um bom fluxo de calor. Então, o que caracteriza ele ser um material isolante, corretinho, impedindo que o calor externo chegue aos corpos das pessoas. No caso aí, a temperatura do ambiente é maior, então evita que o calor do ambiente chegue aos corpos. Ok. E a cor branca absorve toda a luz. O grande erro dessa questão está no absorve essa luz. Beleza?
Por quê? Nós sabemos que o material que é branco, ele é branco devido ao fato dele refletir todas as frequências de onda no espectro do visível. Então, essa afirmativa, essa resposta é falsa na segunda parte dela. B. A lã é naturalmente quente. O corpo, para ser naturalmente quente, ele tem que ter uma fonte de liberação de calor. Então, ele tem que estar queimando algum combustível ou tendo alguma transformação térmica, como uma resistência elétrica. Então, o seu cobertor não é quente. Inclusive, você deita à noite lá e você sente frio, né? Porque o seu cobertor está em equilíbrio térmico com o ambiente. Depois de um certo tempo que aquele ambiente debaixo do seu cobertor esquenta, porque ele está retendo o calor que está sendo liberado pelo seu corpo. Dessa forma, a gente pode eliminar a alternativa B e D. O que nos resta é a alternativa C. A lã é um excelente isolante térmico? Beleza. Impedindo que o calor externo chegue aos corpos das pessoas? Beleza. E a cor branca reflete toda a luz, diminuindo assim o aquecimento da própria lã. Perfeito. Resposta certa, letra C.